O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que vai denunciar em breve os países que compram madeira ilegal da Amazônia. A ameaça foi feita durante a Conferência dos BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde 2017, a Polícia Federal realiza uma vez por ano a Operação Arquimedes. O objetivo é combater o desmatamento ilegal na Amazônia. Essas toras teriam sido vendidas para empresas importadoras na Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Portugal e Reino Unido. Ao longo de 3 anos, foram apreendidos 120 contêineres com 2.500 metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente. Durante esta Conferência dos BRICS, realizada virtualmente por causa da pandemia, Jair Bolsonaro rebateu as pesadas críticas que o Brasil sofre pelo desmatamento da Amazônia. Ele não deu nomes, mas avisou que em breve todos saberão oficialmente quais são os países que não têm moral para falar mal de ninguém. Nossa Polícia Federal desenvolveu um método usando isótopo estável, um tipo DNA, para permitir a localização da origem de madeira apreendida. Não apenas apreendida, mas o que é mais importante, a exportá-la também. Então estaremos revelando nos próximos dias países que têm importado madeira extraída de forma ilegal da Amazônia. E alguns desses países, os mais severos críticos ao meu governo tocante a essa região amazônica. Creio que depois dessa manifestação, que interessa a todos, por que não dizer no mundo, né, essa prática diminuirá em muito nessa região. O presidente disse que o país faz o que pode para combater a Covid, inclusive pesquisando uma vacina própria, mas criticou a Organização Mundial da Saúde. Desde o início da pandemia, alertei que a saúde e a economia deveriam ser tratadas simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Nenhum país pode enfrentar essa situação excepcional sem dar atenção aos sinais vitais da economia. Assim agiu o Brasil. Desde o início, também critiquei a politização do vírus e o pretenso monopólio do conhecimento por parte da OMS, Organização Mundial da Saúde, que necessita urgentemente, sim, de reformas. Jair Bolsonaro cobrou outras reformas, ao lembrar que os BRICS têm peso suficiente na balança do comércio mundial e pediu união a todos os membros do grupo para avançarem juntos. A reforma da OMC é fundamental para a retomada do crescimento econômico global. É necessário prestigiar propostas de redução dos subsídios para bens agrícolas, com a mesma ênfase com que alguns países buscam promover o comércio de bens industriais. Não há exemplo mais claro da necessidade de democratizar a governança internacional do que a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Assim como o BRICS alcança consensos e manifesta opiniões comuns em diversos temas, também é preciso que o BRICS se coordene para apoiar as legítimas aspirações de Brasil, Índia e África do Sul, a assentos permanentes no Conselho de Segurança. No mesmo encontro virtual, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estimulou os países integrantes do grupo BRICS para que produzam vacinas russas desenvolvidas contra a Covid-19. O líder russo não apresentou detalhes específicos sobre o que implicaria os amplos esforços entre os 5 países membros do grupo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Putin também não falou sobre em que condições comerciais isso poderia acontecer. Durante uma reunião por videoconferência, Putin disse que a Rússia tem acordos em vigor com a Índia e com o Brasil para organizar testes clínicos da Sputnik V e que a Índia e a China vão criar centros para produzir a vacina. Moscou registrou até o momento 2 vacinas contra a Covid-19, enquanto se intensifica uma corrida mundial para a produção. A Rússia solicitou à Organização Mundial da Saúde o registro de forma acelerada e a pré-qualificação da Sputnik V, que afirma ter 92% de eficiência.
Senadores e deputados se reuniram hoje com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica para buscar respostas sobre a queda de energia no estado do Amapá. Faz 15 dias que a população do estado enfrenta racionamento depois de um blackout no dia 3 de novembro. O diretor da ANEEL disse que o relatório que aponta as causas do acidente deve ficar pronto em 10 dias. Meus amigos, a população está muito revoltada. Estamos em uma crise no nosso estado. Estou sem dinheiro, caixa 24 horas não funciona também. Olha os freezers de comida congelada. Olha. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Faz 15 dias que a população do estado do Amapá enfrenta problemas com abastecimento de energia elétrica. Depois de um incêndio em uma subestação no último dia 3, houve um apagão em praticamente todo o estado. Parte da população teve energia racionada, enquanto muitos continuam no escuro. A situação é caótica e os moradores estão revoltados. A falta de energia provocou falta de água e desabastecimento de alimentos, além de outros produtos básicos. Os prejuízos se acumulam. Para dar resposta sobre o assunto, a Comissão Mista da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que analisa a execução orçamentária relacionada à Covid, convocou o diretor da ANEEL para uma reunião virtual. A Agência Nacional de Energia Elétrica ainda não sabe exatamente o que ocasionou o blackout. A previsão é que o relatório de análise de perturbação fique pronto em 10 dias. Assim que o documento for concluído, será possível penalizar os responsáveis. Estamos vivendo hoje, enfrentando as consequências desse acontecimento. Agora vamos apurar com toda precisão que o caso exige, o que foi que ocasionou essa perturbação. E feito isso, então, ato seguinte, diante desse relatório, a ANEEL montar toda a estratégia, então, para exercer mais uma etapa da sua fiscalização que está ocorrendo desde sempre. Isso vai ser feito pela agência, atuamos assim com toda segurança, observando o contraditório, a ampla defesa. Por isso, a fiscalização também pode nos dar elementos para uma caducidade ou uma intervenção na concessão. Os parlamentares defenderam que o apagão poderia ter sido evitado se a fiscalização da ANEEL fosse rigorosa e as devidas manutenções tivessem sido feitas. 7 meses antes da queda de energia, a concessionária responsável pelo serviço no Amapá já tinha avisado sobre os riscos. Durante a reunião, o diretor da ANEEL garantiu que os moradores do estado que perderam equipamentos durante o apagão serão ressarcidos dentro do próprio sistema energético. Já o pagamento de outros prejuízos, como produtos que se perderam ou serviços que deixaram de ser prestados, devem ser buscados na Justiça. Nesta segunda-feira, cerca de 40 geradores termoelétricos chegaram a Macapá e serão instalados com o objetivo de restabelecer a energia em todo o estado. Mas como esses geradores são abastecidos a combustível, o custo da geração da energia deve aumentar. Óleo precisa ser deslocado para fazer esses geradores funcionar, o óleo para atender essas máquinas. Isso tem um custo. E esse custo, o sistema nacional tem sua regra de atuação. Mas esse custo identificado, mediante uma ação civil pública, poderemos buscar a indenização desses custos para todos os consumidores do sistema interligado nacional. Do ponto de vista da regulação, nós estamos aqui garantindo aqui que todos os consumidores que tiverem equipamentos queimados diante dessa ocorrência, né, ocasionado por falta de alimentação de energia, eles serão ressarcidos dentro do setor elétrico. Agora, do ponto de vista da lei, seguindo a lei, nós temos que buscar no judiciário outros danos que não estão abrangidos do ponto de vista administrativo, que são danos morais, lucros cessantes, danos emergentes. E isso pode ser feito por meio de uma ação civil pública. Mas esse custo identificado, mediante uma ação civil pública, poderemos buscar a indenização desses custos para todos os consumidores do sistema interligado nacional.
Macapá registrou há pouco, por volta das 9 horas da noite, um novo apagão total, de acordo com relatos de moradores de vários bairros da capital do estado. Apenas hospitais, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais com geradores não tiveram interrupção. A conta de luz no Brasil deve ficar mais cara em razão da seca em várias regiões do país, além do apagão no Amapá. Ontem, o Conselho do Setor Elétrico decidiu manter a operação de térmicas e gás natural e ampliou a autorização para a contratação de usinas emergenciais a óleo para o Amapá. Os custos serão repassados à conta de luz por meio das bandeiras tarifárias. O valor só será confirmado após a definição do tempo que as medidas serão implementadas. O Ministério das Minas e Energia informou que, embora tenha ocorrido aumento no volume de chuva nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, o nível ainda se mantém baixo. As Forças Armadas estão apoiando a população no Amapá, que vem sendo muito afetada pelas interrupções de energia. Além de ser prejudicada com a pandemia da Covid-19, agora convive com a falta de energia elétrica no estado desde o dia 3 de novembro. Militares tentam ajudar em diversas necessidades, levando água e toneladas de alimentos aos moradores, desinfetando ambientes e distribuindo remédios, além de prestar também atendimento em diversas especialidades médicas desde o último dia 11. Os Estados Unidos vão reduzir até janeiro do ano que vem suas tropas no Afeganistão e no Iraque. A informação foi divulgada nesta terça-feira. O Pentágono divulgou que os Estados Unidos vão reduzir até janeiro o número de suas tropas no Afeganistão e no Iraque, deixando 2.500 militares em cada país, o menor contingente americano em 2 décadas de conflito. Cerca de 2.000 soldados serão retirados do Afeganistão até 15 de janeiro e outros 500 deixarão o Iraque, informou o secretário de Defesa interino Christopher Miller. Isso é consistente com nossos planos estabelecidos e objetivos estratégicos apoiados pelo povo americano e não equivale a uma mudança na política ou nos objetivos dos Estados Unidos. A estratégia militar do presidente em fim de mandato, Donald Trump, desperta críticas. O líder da maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell, considerou que os Estados Unidos abandonariam seus aliados se tirassem seus soldados cedo demais destes países. A OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, avaliou que o Afeganistão poderia voltar a ser uma base para os terroristas internacionais. O presidente eleito americano Joe Biden participou de um encontro virtual com líderes empresariais e sindicais para expor seus planos para a maior economia do mundo. O democrata estava em Wilmington, no estado de Delaware, e o evento virtual contou com a presença da vice Kamala Harris. Ele aproveitou a ocasião para externar a frustração com a falta de responsabilidade e cooperação de Donald Trump no processo de transição em meio à pandemia de Covid-19. O republicano se recusa a admitir a vitória de Biden, que lembrou que a situação só vai provocar mais vítimas da doença. Biden pediu que o Congresso votasse rapidamente um plano de apoio imediato à economia, no momento em que os americanos enfrentam uma nova onda de coronavírus. O democrata ainda prometeu investimento em tecnologia. Para assegurar nossa posição de líderes globais em pesquisa e desenvolvimento, vamos investir 300 bilhões de dólares em novas indústrias e tecnologias mais competitivas. Esse investimento vai criar 3 milhões de postos de trabalho bem remunerados. Biden ainda disse que vai implementar uma estrutura tributária para garantir que os mais ricos e as corporações contribuam de uma maneira mais justa. O presidente eleito também lembrou que seu programa econômico inclui o aumento do salário mínimo para 15 dólares a hora. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou hoje um novo recurso da defesa do ex-presidente Lula. Com a decisão da 5ª turma, fica mantida a condenação de Lula no caso do triplex em Guarujá, litoral paulista. Nesse processo, ligado à Operação Lava Jato, o ex-presidente foi acusado de receber propina da construtora OAS em reformas e reserva de um apartamento em um prédio da empreiteira. A defesa de Lula divulgou nota dizendo que, abre aspas, o STJ julgou o recurso sem analisar as inúmeras ilegalidades existentes no processo e a injusta condenação que foi a ele imposta. Essa situação reforça a necessidade de análise dos recursos e habeas corpus que já estão no Supremo Tribunal Federal sobre tais ilegalidades. Fecha aspas.
A Polícia Federal realizou uma operação com o objetivo de apurar supostos crimes de corrupção praticados na OAB de São Paulo. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão na capital e em Guarulhos. A investigação teve início após a denúncia de um advogado em setembro deste ano. Ele disse ter sido vítima de um golpe envolvendo um empresário e outros 2 colegas também advogados. A operação, batizada de Biltre, tem o objetivo de apurar crimes de corrupção praticados na seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Segundo a polícia, o grupo teria pedido propina no valor de R$250 mil, com o objetivo de atuar junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB para encerrar e tirar de pauta os processos disciplinares em tramitação naquele tribunal. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção passiva, associação e organização criminosa. E nesta terça-feira o dólar fechou em queda pela 3ª sessão consecutiva no mercado financeiro, com o menor valor em 2 meses. A moeda norte-americana caiu 1,97% e encerrou o dia cotada a R$ 5,33 na venda. 8 em cada 10 brasileiros querem comprar algum produto na Black Friday. Segundo um levantamento da Fintech Super Digital, TV e eletrodomésticos são os itens mais desejados e a maioria dos entrevistados pretende desembolsar neste ano mais de R$1.000. Depois de meses difíceis e quedas seguidas no varejo, o comércio espera ansioso pela Black Friday. E os consumidores também. O Edson está de olho nas promoções e já decidiu o que vai comprar. Uma televisão. Quero comprar uma Smart para o meu quarto, sabe? De 32 polegadas aproximadamente. Eu estou me programando bastante agora, nesses últimos tempos, para aproveitar. O Romário e a Ilma também já estão pesquisando preços e só esperando a Black Friday chegar. Estou precisando. O quê? Trocar o aparelho telefônico, o aparelho celular. Acha que vai encontrar mais barato na Black Friday? Já estou pesquisando já, realmente, porque o preço que eles colocam agora está o mesmo de antes. Eu não vi diferença na questão de preço ainda. Quanto você está pensando em gastar? No máximo uns R$2.000. Eu vou comprar um celular, mas é para dar de presente. Vai aproveitar a Black Friday? É isso que eu estou esperando. Então hoje mesmo eu vou começar a dar uma olhadinha, né? Vou começar a fazer pesquisa, né? Quem sabe? Qual que é o valor máximo que você está pensando em gastar na Black Friday? Máximo, 1.600. O celular a pessoa escolheu esse, então é 1.600. Nada mais do que isso? Nenhum centavo a mais. Mas quem sabe eu consigo um preço melhor. Uma pesquisa realizada pela Super Digital, uma fintech do Grupo Santander, com foco em inclusão financeira mais voltada para as classes C e D, apontou que as vendas neste ano devem superar a performance registrada no ano passado. Está bem otimista e acho que o comércio também deve estar. E as pessoas já começaram a pesquisar, que é isso que é o mais legal, né? Assim, do público que a gente pesquisou, 83% já começou a pesquisar preços. Segundo a pesquisa, 8 em cada 10 brasileiros das classes C e D devem consumir na Black Friday. E muita gente está disposta a gastar mais. A maioria dos entrevistados disse ter a intenção de desembolsar um valor acima de R$1.000. Entre os itens mais desejados neste ano estão TVs, eletrodomésticos, aparelhos celulares, itens de vestuário e viagens. Esse ano o celular vem também com percentual expressivo, mas as TVs indo para o primeiro colocado aí como intenção de compra. Acho que essa pandemia fez o pessoal pensar, bom, legal ter uma TV bacana para assistir, né? E não só filme, né? Tem tanta coisa hoje bacana para você passar do celular para a TV, né? O levantamento também mostrou que as compras pela internet têm ganhado cada vez mais espaço. Quando questionados sobre a forma de pagamento, 35% dos entrevistados disseram que vão pagar no cartão de crédito, 33% no parcelado e 29% à vista. A Black Friday ela vem com uma propaganda muito forte, né? Nas compras online, não só a loja física também continua super importante, mas as compras online crescendo. 29% do público falando que vai pagar à vista, mas temos aí uns 68%
que provavelmente vai fazer um uso do cartão, vai fazer uma compra parcelada, que até tem sentido, né? Porque é uma compra mais cara, né? Vai comprar uma TV, ou vai comprar um eletrodoméstico um pouco mais caro. As oportunidades podem ser mesmo muito vantajosas, desde que sejam aproveitadas com planejamento. Segundo o educador financeiro, caso o consumidor não tenha esse cuidado, ao invés de poupar, pode cair em uma armadilha. A oportunidade passou a ser um grande problema para aqueles que não têm educação financeira. É importante que a pessoa já comece a entender que, se eu quero participar desse movimento Black Friday, eu preciso ter certeza que eu necessito, que eu planejei. Isso é importante. 2, eu preciso ter o dinheiro no meu bolso para pagar à vista, e se for usar cartão de crédito, eu tenho que pensar que essas faturas vão vencer logo em seguida. Pode ser que eu parcele ainda em 1, 2 ou 3 ou 10, de qualquer maneira, nos meus próximos orçamentos, certamente eu terei que honrar com esse compromisso. E o cartão de crédito é um dos grandes vilões dessa história, porque leva muita gente, muitos milhões, para a inadimplência. Acontece. 2 candidatos a vereador nas eleições deste domingo fizeram campanha com o número errado e agora não tem o que fazer a não ser chorar. Aliás, um deles chorou mesmo. Foi o palhaço Cornetinha, que tentou ser eleito na cidade de Ipojuca, em Pernambuco. Ele fez campanha com o número 70963. O problema é que o 9 e o 6 estavam invertidos e ele só descobriu no dia da eleição. Entrou em desespero e pediu ajuda pelas redes sociais. Esse tempo todo eu divulgando o meu número de divulgação. E o número está errado. O número é 70936. Porra, esse tempo todo divulgando meu número, pedindo pro pessoal votar em mim. E agora, em cima da hora, a eleição é hoje, domingo, dia 15 de novembro de 2020. Eu peço a vocês que me ajudem. É 70936. Ele ainda descobriu antes. Pior foi o aposentado Alaor José Machado, que só percebeu que o número dele não era o que estava na propaganda quando a urna eletrônica informou que aquele candidato não existia. O único feliz nessa história foi, além da cidade de Jambeiro, no interior de São Paulo, o candidato que aparecia na propaganda com Alaor. É o Casquinha, que embarcou no carro e foi para casa. Ele foi reeleito prefeito da cidade. Apesar do apelo e do choro do Cornetinha de Pernambuco, né, ele não só recebeu, olha só, ele recebeu apenas 30 votos. Quem concorreu com o número dele também não ganhou. E o aposentado de São Paulo teve apenas 6 votos. Nos 2 casos, nem o partido, nem os tribunais locais arrumaram uma situação de desculpa suficiente para dizer de quem que foi a culpa. Facebook e Twitter defenderam a forma como lidaram com a desinformação nas eleições nos Estados Unidos na segunda audiência realizada hoje no Senado americano sobre as redes sociais. Um senador atacou as plataformas por serem o editor final de notícias políticas. O chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, e o CEO do Twitter, Jack Dorsey, testemunharam remotamente durante a sessão. As companhias do setor estão sob pressão da esquerda e da direita pela gestão do conteúdo político durante a campanha presidencial americana. O senador republicano Lindsey Graham, que presidiu a audiência, alertou que novos regulamentos são necessários para garantir que as principais plataformas sejam responsabilizadas pelas decisões sobre remoção ou filtragem de conteúdo. O Facebook e o Twitter defenderam a forma como lidaram com a desinformação nas eleições. Os republicanos acreditam que há uma supressão de vozes conservadoras nas redes sociais e os democratas afirmam que as plataformas não estão fazendo o suficiente contra a desinformação. Furacão Iota causa destruição na ilha colombiana de Providência e ruma para Honduras e Nicarágua. Segundo o presidente colombiano, 98% da infraestrutura da ilha caribenha
foi deteriorada com a passagem do fenômeno natural. Apenas 2 semanas após a devastadora passagem do ETA na América Central, mais um furacão atinge a região. O Iota alcançou a categoria 5, a mais elevada da escala Saffir-Simpson. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos revelou que o fenômeno chegou a ventos máximos de 260 km por hora antes de atingir o Caribe. Líderes políticos da região entraram em um acordo de frente comum para solicitar recursos internacionais enquanto os danos das tempestades se acumulam. Na Nicarágua, milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas desde sábado e se refugiar em abrigos. O Iota segue a mesma trajetória do furacão ETA, que deixou mais de 200 mortos e desaparecidos na América Central. Segundo estimativas oficiais, 2,5 milhões de pessoas foram afetadas na passagem do fenômeno. Iota é o 13º furacão da temporada atual, particularmente intensa com um número recorde de ciclones, o que obrigou o uso do alfabeto grego para nomear novas tempestades. Bilwi, a cidade mais populosa do Caribe Norte nicaragüense, já vivencia fortes rajadas de vento, chuvas intermitentes e marejadas. A ilha colombiana de Providência, onde moram 6.000 pessoas, se encontra incomunicável por causa da passagem do furacão. Em uma visita à região de Nagorno-Karabakh, o presidente do Azerbaijão e a esposa, também vice-presidente do país, foram saudados por populares. O território foi reconquistado por Baku após a assinatura de um acordo de cessar-fogo com a Armênia. O governo do Azerbaijão publicou imagens do presidente Ilham Aliyev durante uma visita à região de Nagorno-Karabakh, recentemente reconquistada pelo país. A vice-presidente do Azerbaijão e esposa de Aliyev o acompanhou na viagem. O casal percorreu pontos turísticos nos territórios reconquistados após o conflito contra separatistas armênios. Restauramos nossa integridade territorial, expulsamos os ocupantes dos territórios ocupados, impedimos a criação de um segundo Estado armênio e não há o que falar a respeito. Há um único Estado do Azerbaijão. Foram 6 semanas de intensos combates até o acordo de cessar-fogo assinado em 9 de novembro. O documento definiu a entrega de importantes territórios a Baku, que reivindicou áreas que estavam sob controle armênio há 3 décadas. Nagorno-Karabakh, uma região de maioria armênia, foi autoproclamada República Independente do Azerbaijão na década de 1990. A guerra subsequente resultou em 30.000 mortos e centenas de milhares de desalojados. Porque tínhamos que voltar e nós voltamos. Expulsamos o inimigo de nossas terras e levantamos a bandeira do Estado do Azerbaijão aqui. De agora em diante, viveremos nessa terra como temos feito durante séculos. Nosso povo vive aqui há séculos. Os combates recentes foram os mais violentos em quase 30 anos e permitiram ao Azerbaijão recuperar parte de Nagorno-Karabakh e 7 distritos vizinhos que constituíam uma espécie de escudo de segurança para separatistas armênios. 4 deles foram retomados militarmente e outros 3 vão ser devolvidos a Baku no final de novembro. O acordo intermediado por Moscou prevê cerca de 2.000 soldados russos na região para a manutenção da paz. O homem voador Vinci Refé, autor de façanhas espetaculares, morreu nesta terça-feira. O anúncio foi feito por um porta-voz da Jetman Dubai, que disse que o acidente fatal está sendo investigado. De acordo com um porta-voz da Jetman Dubai, o acidente ocorreu na base da empresa no deserto nos arredores da cidade e está sendo investigado. O piloto de 36 anos ficou conhecido por façanhas como entrar em um avião em pleno voo em 2017 e saltar da mais alta torre do mundo, a Burj Khalifa, de 828 metros em Dubai. Em fevereiro, o vídeo em que Refé alcança 1.800 metros de altitude decolando do solo viralizou e chamou a atenção em todo o mundo. Para realizar o feito, o piloto foi equipado com uma asa de fibra de carbono e movido por 4 minimotores a jato. Controlado pelo corpo humano, o equipamento permite ao Jetman alcançar velocidades de 400 km por hora e mudar a direção do voo. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. Hoje, a palavra está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. Acompanhe o ensinamento do missionário nessa palavra. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ponto e vírgula. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, vírgula, e o maligno não lhe toca. Então, são 3 divisões
E nós vamos entender a primeira, esse ponto de vista é um pouquinho maior. Eu não sei qual que é a principal, todas elas são importantes do mesmo jeito. Diz assim, que todo aquele, não tem essa pessoa especial, que Deus guarda ela, protege, que ninguém toca, que isso aqui é meu, e outra que está aberta, aí o maligno bate toda hora, derruba, machuca, não. É tudo no entendimento espiritual. Então, dizer, sabemos é uma coisa sabida, certa, nisso você pode crer, que todo aquele não tem preferidos e nem preteridos. Deus trata todo mundo de maneira igual. Que é nascido de Deus não peca. Então, o segredo aqui é ter sido nascido de Deus. O que significa isso? Todos nós que estamos no mundo nascemos de mãe. Não tem uma pessoa que não nasceu de mãe. O mesmo nascimento de uma pessoa rica é igual a pobre, do mesmo jeitinho. Então, nós nascemos de mãe primeiro e nascemos já separados de Deus por causa do pecado de Adão. Então, se estamos separados de Deus, estamos a descoberto para o inimigo tocar em nós. Mas só que Deus impôs várias restrições para o maligno não destruir a gente. Até com Jó ele disse, mas não toque na vida dele. E Jó foi um exemplo de pessoa que teve uma das maiores provações do mundo. O missionário fala mais sobre o significado da palavra o que é nascido de Deus. Em Adão nós perdemos, morremos, nós já nascemos mortos. Todo bebê que hoje está nascendo, que é a alegria dos pais e que é muito bonitinho mesmo, tanto faz ser menino quanto menina, essa pessoa já nasce separada de Deus. É preciso que quando ela tem entendimento, ouça a pregação do Evangelho e decida aceitar a Jesus como Salvador. Aí ela recebe o perdão dos pecados, ela é reconciliada com Deus e vai crescer no entendimento. E qual a idade, você me pergunta, com a criança deve ser levada a Cristo? Lá em casa eu ficava assim, olhando o procedimento. Você sabe que a criança tem várias fases, que ela vai desenvolvendo o entendimento. Lá pelos 5, 6 anos, quase 7, eu via que já tinha entendimento. Aí eu chamava num quarto, comecei com o mais velho Davi, e dizia, olha, o pai vai falar com você aqui agora uma coisa, é muito importante. Eu quero que você observe bem que a decisão é sua. Você já vai à igreja, já ouve falar de Jesus, mas você ainda não é salvo. E para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus como Salvador. Eu tinha 6 anos quando eu aceitei, mais ou menos a sua idade. Então eu pergunto a você, a Bíblia diz isso, e você aceita? Aceito, pai. Eu não estou dizendo que vou castigar você, que vou bater, eu não vou fazer nada disso aqui, tem que ser livre, espontâneo, montano, mas eu quero Jesus. Conversa assim de 2 amigos. Então levanta a sua mão. Eu levantava e dizia, Deus, hoje eu me entrego, aceito Jesus como meu Salvador. Então eu fazia uma oração e dizia, agora, além de meu filho, você é meu irmão em Cristo. Você acabou de nascer de Deus. Então, nascer de Deus, Jesus falou para Nicodemos, quem não nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, que é o Espírito Santo, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Está excluído. Não importa se a igreja é muito cheia, todo mundo canta maravilhosamente bem, choram, se emocionam. Tem gente que emociona em novela, em um filme triste, até com a dor de outra pessoa. Isso não quer dizer que vai para o céu. Então você precisa nascer de novo. Quem não nascer de novo, disse o Senhor Jesus para Nicodemos, não pode ver nem entrar no reino de Deus. E vamos agora para a palavra final do missionário Soares na live de hoje. O nascimento espiritual é feito em Cristo Jesus. Nós fomos recriados em Cristo Jesus. Isso está claro na Bíblia Sagrada. Então sabemos, mas o que de Deus é gerado? O que Deus é gerado? O nosso espírito. O corpo vem da mãe e o pai. Ele é de Deus. E nasceu de novo. Conserva-se a si mesmo. Esse espírito agora conserva a si mesmo. Vem o mal, está amarrado, vai embora e tal. Ele passa a ser dono da situação. Como Jesus lá no deserto foi tentado pelo diabo e toda vez ele repetiu a palavra e expulsou o demônio depois foi embora envergonhado. Aí o bonito é o finalzinho aqui. E o maligno não lhe toca. Se você se conservar a si mesmo, o maligno não vai lhe tocar. Você vai conservar o seu espírito e também seu corpo. Eu continuo curado pelas feridas de Jesus. Eu te rejeito. Se nós ensinarmos isso para todo mundo, mas com capacidade que a pessoa entenda, não vai ter um que vai dizer assim, eu não quero Jesus. Claro que eu quero. Eu não quero que o maligno toque em mim, eu quero a salvação eterna. Mas é isso que a Bíblia manda fazer. Então nós temos que procurar
nos apresentar a Deus aprovados como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, que é a Escritura Sagrada. Então essa é a minha palavra para hoje. Hoje é o Dia Mundial da Prematuridade, que tem como finalidade sensibilizar a população para a problemática dos bebês que nascem prematuros. E neste mês, conhecido como Novembro Roxo, o Ministério da Saúde promove uma semana de conscientização, alertando sobre o problema que afeta 340 mil bebês todos os anos no país. Prematuro extremo, pré-termo, prematuro moderado e prematuro tardio são as classificações de um bebê que nasce antes do período que é considerado saudável. Para a Organização Mundial da Saúde, um parto prematuro é aquele que ocorre antes das 37 semanas de gestação. Doenças uterinas como miomas e colo do útero curto, infecção urinária na gestação, doenças sexualmente transmissíveis, gestação múltipla, diabetes gestacional e idade materna são exemplos que podem causar a prematuridade. E para lidar com ela, é importante que o bebê possa contar com o atendimento de uma equipe multiprofissional, pois ele demanda cuidados especiais, uma vez que depende de outra pessoa praticamente 100% do tempo, em virtude da sua fragilidade, dependência de nutrição e higiene. Mas em meio a tudo isso, é possível prevenir o parto prematuro. E tudo começa com um bom pré-natal. Desde o início da gestação, para o médico acompanhar o desenvolvimento do feto e a saúde da gestante, o que permite o diagnóstico precoce e tratamento adequado. A semana de conscientização promovida pelo Ministério da Saúde é de grande importância para diminuir as preocupações constantes na rotina daqueles que estão à espera da chegada do filho. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Oxford afirma que jogar videogame pode ser benéfico para a saúde mental. O estudo foi baseado em jogos da Nintendo e da Electronic Arts. Esta é uma possibilidade que toda criança e adolescente gostaria de ver confirmada. E ao que tudo indica, a prática pode ser mesmo benéfica. Pelo menos é o que atesta um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Para chegar à conclusão, os pesquisadores se basearam nos jogos Animal Crossing, da Nintendo, e Plants vs Zombies, da Electronic Arts. De acordo com os autores, ao contrário dos temores de que muito tempo gasto em videogame possa gerar vício e prejudicar a mente, a pesquisa encontrou uma pequena correlação entre jogos e bem-estar. Assim, pessoas que passam mais de 4 horas por dia em média jogando Animal Crossing comentaram estar mais felizes. Os videogames são frequentemente acusados de afetar a saúde psicológica dos jogadores. Estudos anteriores criticaram o efeito dos períodos excessivamente longos nas pessoas mais jovens. Desde 2018, a Organização Mundial da Saúde classifica o vício em videogames como uma doença psicológica, uma decisão criticada por muitos pesquisadores. O estudo sugere ainda que jogos online oferecem uma alternativa satisfatória aos encontros frente a frente, no momento excepcional da pandemia de Covid-19.